Nesse vídeo vamos falar sobre duas funções para verificar variáveis no PHP, empty e set. Vamos lá. Então, iniciando pela função empty, a função empty verifica se uma variável está vazia. E ela vai considerar vazio null, false, um array vazio, uma string vazia, o número zero, inteiro ou float, o zero entre aspas, no caso aqui uma string, e um objeto sem propriedades. Tudo isso aqui para a função empty vai ser considerado vazio. Vamos fazer um exemplo aqui para ver alguns desses casos. Então vou criar aqui uma variável vazia. Então var1 igual vazio. Vou criar uma segunda variável que vai ser igual a null. E vou criar uma terceira variável que vai ser igual a zero. Vou fazer um if empty na variável 1. Vou dar um echo var1 está vazia. Já vou aproveitar e fazer a verificação nas outras duas variáveis. Então, if empty na variável 2 e um echo na variável 2. If empty na variável 3, um echo na variável 3. Salvo aqui, recarrego. Somente para quebrar a linha aqui, vou colocar um BR, tanto aqui no primeiro if quanto no segundo. Então, aqui está o resultado. Ele diz que está vazio e o zero está vazio. Ou seja, ele caiu nesses três ifs. Então, ele considera que tanto a string vazia, quanto null, quanto zero está vazio. E atende essa condição e cai no if. Esses aqui foram só alguns exemplos, né? Conforme vimos, tem mais situações. Mas para fins didáticos, acredito que dê para entender com esses três. Caso vocês queiram testar com os outros, também pode. Mas, basicamente, todos eles vai cair aqui no if. Então, a função empty considera vazio todos esses cenários. Agora vamos falar da função isEt. Então, vou criar aqui novamente três variáveis, var1 igual a vazio, var2 igual a null, var3 igual a zero. Faço um if isEt var1, abro aqui as chaves, coloco um echo var1 está definida e uso um br aqui final. Vou duplicar aqui e fazer para var2 e var3. Então, var2 e var3. Salvo aqui e recarrego. Então vamos entender. Nesse primeiro if, ele executou, porque o isEt em cima de uma string vazia, ele vai retornar true. No caso de null, ele vai retornar false. Então, quando você usa isEt em cima de uma variável que é nula, ele não vai cair no if. Já o isEt no var3, que é o valor zero, ele vai cair aqui no if. Então, em cima do que vimos, o empty, ele retorna true para variáveis que são consideradas vazias. Aqui inclui zero, falso e string vazia. Já o isEt, ele retorna true para qualquer variável que não seja null. Dessa forma fica fácil memorizar. Então o empty, ele retorna true para as variáveis que são consideradas vazio, incluindo zero, false e uma string vazia. E o isEt, ele retorna true para qualquer variável que não seja null. Então o isEt, ele é bastante útil para verificar ali se a variável foi definida, para evitar alguns erros de referência. Por fim, você pode fazer um uso combinado dessas duas funções. Vamos aqui ver um exemplo. Vou criar uma variável com conteúdo hello world. Vou fazer um if isEt var end for diferente de empty var. Então, nesse caso, eu utilizo as duas funções, tanto isEt quanto diferente de empty. O que eu estou dizendo nesse if? Com o isEt var, eu verifico se essa variável está definida e com diferente de empty, verifico se ela não está vazia. Então, atendendo essas condições, vou dar um echo aqui, dizendo que a variável está definida e não está vazia. Salvo aqui, recarrego. Então, hello world está definida e não está vazia. No caso do PHP, essas duas funções são bem úteis e entendê-las faz bastante diferença. Se você gostou, deixe o like e comente aqui embaixo.